Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e estou aqui de volta, gente, trazendo para vocês a lista dos jogos que estavam bombando lá no finalzinho de junho desse ano, mais precisamente em 26 de junho de 2024. Essa lista dos jogos que estavam bombando, ela é baseada na lista dos Hotness lá do Board Game Geek. Para quem acessa o site do Board Game Geek, você sabe que tem lá uma aba que são os Hotness, que são basicamente os jogos que estão sendo mais buscados ali na plataforma. Então são jogos que estão atraindo a atenção das pessoas por algum motivo ou por outro e faz com que ele apareça ali no top dos jogos que estão sendo mais procurados. Então o que eu faço é que de vez em quando eu vou lá, dou uma olhadinha na lista. Quando eu vejo que tem uma lista interessante de jogos, eu marco aquela lista para poder fazer um vídeo aqui e mostrar para vocês, trazer um pouquinho das imagens dos jogos, falar um pouquinho sobre como é a mecânica, para a gente conhecer. Em geral são jogos que estão lançando, que estão chegando, ou que são jogos bem hypados, né? Então assim, tem muito lançamento que vai chegar ainda, então não dá para ter jogado todos esses jogos, mas dá para fazer uma listinha aí de quais são os mais interessantes e ficar de olho quando eles lançarem e também quando eles vierem para o Brasil. Então vamos lá, gente. Em 10º lugar é um jogo que já tem no Brasil, porém é um jogo de difícil acesso. Por quê? É o Foundations of Rome, que é um jogo de 2022 no ano, né, no mundo que ele foi lançado. No Brasil ele foi lançado esse ano, se eu não me engano. E por que é um jogo de difícil acesso? Porque ele não é um jogo barato, assim. Eu dei uma olhadinha para ter uma noção, eu acho que ele custa lá na casa dos R$1.000 e muitos reais, sabe? Mas por que esse jogo custa tão caro? Porque ele é um jogo grande, ele é uma caixona. Não sei se vocês já viram a caixa do Foundations of Rome, mas ele é uma caixona. E ele é um jogo aí de construção de city build, né? Você está construindo uma cidade. Só que nesse caso, e acho que é o que acabou encarecendo um pouco esse jogo, é que a decisão foi fazer toda essa construção de cidade baseada em miniaturas. Então as casinhas, as coisas que você constrói, são todas miniaturas que você vai colocando, e aí o jogo fica super bonito, porque você realmente constrói ali uma cidade bem bacana. Você constrói monumentos e tal, várias coisas. Um aspecto legal desse jogo é que ele tem um setup muito fácil de fazer, porque cada jogador tem uma cor e aí tem as bandejinhas das cores do jogador que já ficam com as miniaturas dentro da caixa, e aí quando você vai sacar o jogo para jogar, você saca essas bandejas, entrega para os jogadores e o setup está praticamente pronto. Então, apesar dele ser um jogo bem grandioso, ele tem um setup rápido e fácil. Mas é um jogo que não é tão fácil, né, a gente conseguir jogar pela questão do preço e tal. Então, se você um dia tiver a oportunidade de jogar, gente, recomendo que jogue, porque pode ser uma oportunidade única. O Foundations of Rome. Em 9º lugar está aqui um figurão dessa lista, que sempre aparece. Ele se mantém na lista do Hotness, porque acho que as pessoas continuam gostando, jogando e buscando muito ele, registrando partida, jogando no Board Game Arena, e marcando o jogo, e ver a expansão, que é o Ark Nova, gente. O Ark Nova, eu vou falar um pouquinho, porque com certeza pode ter pessoas aqui que não conhecem o Ark Nova, tá? Então, é um jogo que já está no Brasil, já foi lançado aqui no Brasil, então ele é acessível aqui, caso alguém queira buscar ele para jogar. E o Ark Nova é um jogo que vem aí na linha do Terraforming Mars, Cidades Submersas, que é um jogo onde você está construindo alguma coisa baseado em cartas que você vai jogando, que você vai fazendo ali meio que uma maquininha de geração de recursos, um end building e tal. Só que a questão do Ark Nova é que você está construindo um zoológico, então você tem um mapa de um zoológico com vários espaços, você vai posicionando cercados vazios nesses espaços e depois vai usando as cartas de animais para você poder preencher esses cercados. Além de tudo, tem um aspecto que é muito legal no Ark Nova, que é a questão das ações que você faz. O jogo é baseado em 5 cartas de ação que você pode fazer. Só que essas cartas são rotativas e o poder da carta ela é mais forte quanto mais para frente ela tiver. Ou seja, quanto mais tempo você não usou ela. Você entende? Quando você usa uma carta, ela vai para o final da fila. E as cartas do começo da fila têm um poder maior. Esse aspecto estratégico de você ficar pensando nas ações, no poder das ações e tal do Ark Nova, é muito interessante, assim, sabe? É uma coisa que te deixa meio preso ali no jogo quando você está jogando, é você pensar no sequenciamento das ações que você quer fazer por causa dessa ciclagem de cartas de ação. Então, o Ark Nova ele tem esse aspecto que é muito bacana, que para quem gosta de jogo, que te faz ficar pensando e planejando os próximos turnos, o Ark Nova com certeza é uma boa pedida. Em 8º lugar, um jogo que foi lançado esse ano, gente, que é o Harmonies. O Harmonies ele é um jogo de construção de ecossistemas, mas com um aspecto meio tridimensional.
porque você está ali, né, construindo seu ecossistema usando tokens coloridos, só que esses tokens você pode ir empilhando alguns deles, dependendo do tipo, né, e aí fazendo estruturas assim de tamanhos diferentes, e aí você usa essas estruturas e essas adjacências para você poder colocar animais no seu ecossistema, baseado em cartas de animais que mostram os padrões que os animais gostam. Então você tenta construir aquele ecossistema buscando os padrões das cartas de animais que você tem, para que você possa posicionar os animais e aí otimizar o seu critério de pontuação. Um jogo que tem uma arte maravilhosa, eu acho o Harmony super bonito, eu acho a jogabilidade dele bem legal. Tem algumas coisinhas que assim, não me fazem ser o meu jogo favorito, né, da estilo dos jogos tipo Harmonies, mas ele realmente não tem como negar que está fazendo muito sucesso, que está sendo muito falado e que está aqui em 8º na lista dos mais bombantes do Rotanes de junho deste ano. Em 7º lugar, aí já vem um jogo que vai ser lançado esse ano ainda, que ele é uma expansão, mas ele também é um standalone, que é o Horrified World of Monsters. Ele basicamente, gente, ele faz o seguinte, eu tava dando uma pescada aqui, tá? Mas basicamente ele faz o seguinte, ele pega um jogo famoso, que é o Horrified, né? Para quem não conhece, o Horrified, ele é um jogo cooperativo onde você está tentando derrotar monstros, né? Tem monstros tradicionais, aí ele tem uma versão dos monstros americanos, e aí nessa versão aqui que eles estão lançando, eles vão trazer quem, gente? Quem? O famoso Deus Polvo e seus seguidores, Cthulhu. Cthulhu vai vir para o mundo do Horrified. Então aqui no Horrified foi aberta um vazio, um void, né? E deste void, deste vazio, monstros e polvos com tentáculos malignos querem sair para destruir o nosso mundo. E aí você e seus amiguinhos, vocês têm que correr, né, trabalhar juntos para que vocês derrotem qualquer coisa que saia dali, derrotem os cultistas que querem trazer Cthulhu para destruir o mundo, e também derrotem o próprio Cthulhu ou fecha ali a saída para que ele não venha para o nosso mundo e destrua o nosso mundo. Então, muito interessante pegar um jogo que já tem uma mecânica famosa. Muita gente falava que o Horrified era o Pandemic Killer, coisa que não aconteceu, porque o Pandemic é um jogo muito bom, muito famoso, seguiu firme e forte, mas o Horrified também fez o seu sucesso, e agora ele vai ganhar essa versão que vai trazer um pouquinho do universo do Cthulhu para o mundo do Horrified. O próximo jogo aqui chama Pillars of Heracles, que também é um jogo que vai ser lançado este ano. E qual que é a parte interessante assim desse jogo? Nesse jogo você vai construir uma cidade-estado aí do mundo grego, sabe? Você vai, né, é mais um jogo meio que de city buildings, que você vai construir ali a sua cidade. Só que nesse jogo você também vai ter que administrar a sua cidade, administrar todos os aspectos políticos dessa cidade. E ele é um jogo multimecânicas, assim, ele tem várias mecânicas diferentes que você vai buscar. Ele tem controle de área, ele tem deck building, ele tem rondel, que é quando você tem um círculo que você fica girando ali. Então ele é um jogo que tentou trazer várias coisas diferentes, né, e mesclar numa temática forte, que é a construção de uma cidade-estado grega. Para quem gosta de jogos mais históricos, né, e jogos também com várias mecânicas entrelaçadas, parece ser um jogo que, assim, no mínimo atrai um pouco de atenção, né? O Pillars of Heracles. Em 5º lugar, é um jogo que também foi lançado esse ano, e eu já estou vendo bastante gente falando dele, tá? Já estou vendo bastante coisa no exterior, assim, tá, nos Estados Unidos falando desse jogo, que é um jogo novo da Devir chamado Cities. E ele é um jogo novo do Phil Walker Harding, que é um autor super famoso, que tem jogos tipo Sushi Go e Garden Park, que são jogos que as pessoas gostam bastante. Ele é famoso de ter jogos que têm mecânicas simples, que são gostosos de jogar e de atrair pessoas novas para o hobby. E aí no Cities ele vai fazer um jogo que é um jogo de city building também, né? City building pelo jeito tá na moda, né? Eu acho que é o estilo, a mecânica do momento. Só que nesse caso, ele é um jogo onde você vai meio que você foi alocado ali para você transformar o bairro de uma cidade. Então você tem que pegar aquele bairro e construir escritórios, restaurantes e tal, para que ele fique mais atrativo, para que ele fique mais interessante, gere mais renda para sua cidade. Então ele é um city build, mas é meio que um bairro building. Mas ele é um jogo, assim, pelo que eu tenho visto as pessoas falando por aí, tem um potencial muito grande. Por ser do Phil Walker Harding, eu já imagino que ele é um jogo fácil de entender, fácil de explicar, mas que tem uma profundidade estratégica ali muito boa para o nível de facilidade que ele tem. Então é um jogo que, com certeza, quando chegar aqui no Brasil, eu vou querer testar o Cities. Em 4º lugar,
vem mais um jogo maluco de um autor famoso. É o Iliad, que vai ser lançado no ano que vem, e é um jogo novo do Rainer Knizia, que lança 400 jogos por ano. E esse aqui é um jogo interessante, porque ele é um jogo de 2, que está simulando a batalha da Guerra de Troia, entre o Hector, que representa os troianos, e o Aquiles, que representa os gregos. E esse jogo, que você tem aí essa batalha de Troia entre dois jogadores, ele é um jogo de tile placement, onde você vai colocando seus tiles em colunas e linhas, e essas posições que você vai colocando, elas vão dando a força das ações que você vai fazer. E a ideia dessas ações é que você consiga derrotar o seu adversário. Então, um jogo que combina uma mecânica curiosa, né, que é um tile placement, mas um jogo que simula uma batalha, né, uma guerra. É de se explorar, é de se esperar para ver. O Rainer Knizia tem muitos jogos famosos, tem muitos jogos que atraem muitas pessoas, lança muitos jogos por ano, acerta na maioria deles, né? Então acho que tem um potencial grande também o Iliad. Em terceiro lugar, um jogo que tem aparecido bastante aqui nessa lista, tá? Eu acho que é a terceira vez seguida que eu falo dele aqui na lista do Rottnest, que é o Arx. E por que o Arx é tão falado? Pelo pedigree dele, né, gente? O Arx é dos mesmos autores e da mesma editora do Root. Então ele tem aí talvez um DNAzinho bom que já vem dele lá do Root, mas ele é bem diferente do Root, tá? Esse aqui é um jogo de ficção científica com alienígenas e tal, onde esses alienígenas eles estão fazendo uma exploração. Então ele é um jogo Forex mesmo. Forex são estilos de jogos onde o mapa vai crescendo, você vai explorando, você tem que derrotar adversários, extrair recursos e tal. Só que ele tem uma coisa muito interessante aqui. A mecânica principal para você escolher as ações que você quer fazer é a mecânica de vaza, de trick-taking, né? E aí, dependendo das cartas que você ganha as vazas, você consegue fazer ações mais ou menos fortes. Eu achei curiosíssima essa questão de combinar uma mecânica de vaza com um jogo Forex. Nunca ouvi falar de um outro jogo parecido que tivesse esse estilo. E acho que assim, né, por ser do pessoal que fez o Root, eu acho que já tem um potencial bem grande dele ter uma mecânica bem azeitadinha ali, sabe? Bem funcional, bem bacana de ser jogado. Para quem gosta de Root, fica aí a sugestão, se você quer jogar um jogo de trick-taking, de vaza, né, Forex, de exploração ao mesmo tempo, ambientado num cenário espacial, que é o Arx, o terceiro lugar dos mais bombantes de junho de 2024. Agora vamos lá. Em segundo lugar, é um jogo que eu já falei sobre ele aqui hoje, hein, gente? Só que agora é uma versão que está sendo lançada esse ano desse jogo, mas muito mais simples, muito mais enxuto, que é o Foundations of Metropolis. Para quem já relacionou o nome, ele é o Foundations of Rome, mas agora, né, reduzido para a realidade nossa do dia a dia. Ao invés das miniaturas, ele tem tiles e você constrói ali sua civilização baseada nesses tiles. Nesse caso, é construindo uma cidade, então ele ficou uma roupagem mais moderna, uma cara mais moderna, mas é exatamente igual ao Foundations of Rome, mais simples, né, de componentes e mais acessível para as pessoas. Mas ele mantém inclusive aquela organização das bandejinhas para você poder ter seu tap mais rápido e tal. Então ele vai popularizar um jogão que é o Foundations of Rome, mas que é difícil das pessoas jogarem e ter acesso porque é mais caro. O Foundations of Metropolis vai ser muito mais acessível por ser mais barato. E em primeiro lugar, agora é polêmico, tá, gente? Esse aqui é polêmico. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer esse vídeo e falar sobre esse jogo, porque eu acho que pode ser polêmico, pode incomodar algumas pessoas, mas a verdade é que ele estava lá na lista, é um jogo, né? E pode ter gente que se atraia. O jogo que eu estou falando se chama Night Shift, que vai ser lançado em 2025. E a temática desse jogo, gente, é de stripper. Sim, isso que vocês ouviram, de stripper. Basicamente, nesse jogo, cada jogador controla uma stripper. E o seu objetivo é você tirar mais dinheiro dos clientes. Parece estranho e um pouco, né, pejorativo, um pouco, né, um pouco estereotipado, mas a pessoa que está criando e desenvolvendo esse jogo, ela era stripper, né? Então ela está tentando trazer um ambiente real, ambientado uma coisa mais real ali do mundo das strippers, né? E ela fala que tenta valorizar um pouquinho também essa profissão, que é uma profissão de muita gente, principalmente nos Estados Unidos, num jogo. Curioso, né? Não sei se eu quero jogar ele não, gente.
pra ser bem sincero pra vocês. Mas o jogo lá vai ser lançado ano que vem. Fizeram o Kickstarter, recebeu os fundos necessários, então ele vai sair. E na ideia do jogo você quer atrair os clientes mais valiosos, vai pro quartinho, precisa fazer um lap dance para poder ganhar mais dinheiro. E no final você ser a stripper mais bem sucedida de todo o mundo dos jogos de tabuleiro. Um pouco polêmico, né, gente? Mas assim, pelo que eu olhei da cara do jogo, não me parece nada apelativo, assim. Sabe? Se ele tiver uma mecânica bem construída, por que não, né? Existem temas tão ruins quanto esse por aí. Mas é isso, gente. Uma lista com jogos bastante interessantes e alguns meio curiosos, mas que são jogos que estão aí chamando muita atenção, que estão bombando, né? E que logo podem estar disponíveis ou já estão disponíveis para a gente jogar por aqui. Então é legal saber o que está vindo, o que vem, para a gente poder também saber o que a gente quer jogar e procurar. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.